Estamos de volta, pessoal, para a apresentação de mais um conceito aqui da nossa playlist de geografia. O conceito de hoje, pessoal, é pirâmide etária. Vamos lá. A definição que traz aí, pessoal, gráficos que apresentam a quantidade da população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separadas por gênero. Então, pessoal, uma pirâmide etária, ele vai separar o grupo da população de jovens, vai separar a área central com os adultos, e o topo dessa pirâmide nós teremos os idosos. As idades estão aí apresentadas, né? Os jovens de 0 a 19, a parte central de 20 a 59 anos e o topo acima de 60 anos. Por que é importante estudar isso, pessoal? Um legislador, um prefeito, político em geral, alguém que estuda a população. Por que é interessante? Para saber onde ele precisa investir mais, pessoal. Se uma população de uma determinada região, país, cidade, seja lá o que for mais jovem, então os investimentos serão voltados para esse público. Serão educação, serão investimentos no sentido de infraestrutura de esporte, por exemplo. E se essa população ela tiver sua maioria voltada aí para a parte central dessa pirâmide, é claro que daqui a pouco eu vou mostrar os exemplos de pirâmide, tá bom? Primeiro essa parte teórica, já a gente vai ver o que de fato é isso, como é esse gráfico, tá bom? Então, se uma população ela tem mais na área central, a parte do meio com mais população, então, pessoal, essa população ela deve aproveitar esse momento, porque é o momento que vai render mais grana para aquele país ou para aquela cidade, render mais recursos. Por quê? Porque essa é a população economicamente ativa, é a que trabalha, é a que dá retorno, a que paga impostos. E se a população está envelhecendo, como o caso do Japão, e daqui a pouco a gente vai ver, pessoal, se tem mais ou está se tornando a maioria idosos do que adultos e do que jovens, pessoal, aí tem que rever os investimentos aí na área de previdência social, tem que ver as adaptações das instituições públicas para estar recebendo esse público em uma maior quantidade, né? Então tem que estar revendo. Então isso serve, pessoal, para quem estuda a população, para quem precisa fazer alguma coisa, alguma intervenção e precisa saber como é que está a sua população naquele período, tá bom? Que ele está estudando. Vamos ver aqui então o exemplo de uma população jovem, pessoal. Aí o exemplo do continente africano. O continente africano, pessoal, ele tem essa característica de ser mais jovem. Veja que a pirâmide etária aí, vamos aprender a decifrar, né, pessoal? Olha aí, temos do lado direito da tela a parcela feminina da população e do lado esquerdo a parcela masculina da população, pessoal. Além de na base dessa pirâmide nós temos a porcentagem dentro do total da população, aí tem a porcentagem de quanto feminino e quanto masculino dessa população está nessa faixa de idade. Que idade, pessoal? A idade está nessa réguazinha, ver se eu consigo apontar, nessa réguazinha que vai de baixo até em cima, pessoal, mostrando as idades, dividindo cada faixa de idade de 0 a 4 e todas as idades aí apresentadas. Então vai da base até o topo, separando por idades, tá bom? O total da população tá aí, tá bom? Então, seguindo, pessoal, vamos ao outro exemplo de uma pirâmide que não é jovem, uma pirâmide aí já mais madura, como o caso brasileiro, pessoal. Isso aí é do Brasil, censo de 2010. Nós vemos que a base, ou seja, o número de filhos por mulher está diminuindo, né? O número de essas taxas de natalidade, taxas de fecundidade estão decrescendo e está diminuindo essa basezinha. Você vê que a base está menorzinha e você vê que a barriguinha, né? Houve um deslocamento da base para o meio. Então você vê que aí, pessoal, já é muito bom para um país ele de repente está aproveitando esse período. Quando diminui essa base, o número de filhos por mulher, as taxas de natalidade, enquanto o topo também ainda não está
acentuado, né? Aproveitar esse período, fazer os investimentos adequados antes desse país se tornar velho ou, né, senil. É o caso do próximo exemplo, pessoal. Nós temos uma população envelhecida ou em processo de envelhecimento, que é o caso do Japão. Veja a evolução. A primeira pirâmide de 1950 do Japão, você vê que realmente era uma pirâmide, tinha mais jovens na base, menos adultos e menos idosos. Em 2004, veja como ficou a pirâmide, diminuiu as taxas de natalidade, ficou lá no bônus demográfico, né? E veja que as projeções para 2050 aí do Japão, gente, é que seja uma boa parte da população esteja na faixa aí dos idosos, venha crescer, né? Junto com a parcela dos adultos, os idosos vão estar ali como uma grande parcela da população. Ou seja, esse país tem que rever suas políticas públicas, esse país tem que analisar. Não é a mesma coisa que ter uma população jovem, né? É para isso que serve pirâmide etária. É isso aí, pessoal. Até a próxima.